Capítulo 21. A melhor arma contra o inimigo é outro inimigo. Uma guerra não é travada apenas nos campos de batalha tradicionais, em que tropas tentam aniquilar umas às outras. Graças à gana de poder de que falava Nietzsche, a luta acontece em qualquer área em que os seres humanos disputem influência. Existem disputas pelo poder em qualquer grupo de trabalho e até mesmo em um casal, quando os dois membros usam suas armas para conseguir o papel central. Nós, seres humanos, somos animais territoriais e estamos o tempo todo tentando aumentar nossos domínios, inclusive o emocional. Como nem sempre encontramos um inimigo para opor ao inimigo que está nos assediando, às vezes precisamos recorrer a outras estratégias. O tratado mais antigo para qualquer tipo de luta nesses casos é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que chega à seguinte conclusão: se conhecer seu inimigo e a si mesmo, ainda que você enfrente 100 batalhas, nunca sairá derrotado. Se não conhecer seu inimigo, mas conhecer a si mesmo, suas chances de perder ou ganhar serão as mesmas. Se não conhecer o inimigo nem a si mesmo, pode ter certeza de que perderá todas as batalhas. Capítulo 22. Os maiores êxitos não são os que fazem mais ruído, e sim nossas horas mais silenciosas. Como diz um dos poemas mais célebres do taoísmo, no silêncio e no vazio, todas as coisas estão presentes em potencial. A mente é como um copo. Antes de enchê-la, devemos esvaziá-la. Do vazio e do não ser surge a criatividade. Uma das histórias da tradição taoísta fala da dificuldade que temos de viver além do ruído das palavras. Num templo distante, erguido nas montanhas do Japão, 4 monges decidiram fazer um retiro que exigia silêncio absoluto. O frio era intenso e, quando uma onda de ar gelado entrou no templo, o monge mais jovem disse: "A vela se apagou." "Por que você está falando?" repreendeu o monge mais idoso. "Estamos fazendo uma cura pelo silêncio." "Não entendo por que vocês estão falando em vez de calarem a boca, como foi combinado", gritou o terceiro monge, indignado. "Eu sou o único que não disse nada", declarou, satisfeito, o quarto monge. Capítulo 23. O indivíduo sempre lutou para não ser absorvido por sua tribo. Se fizer isso, você se verá sozinho com frequência, e às vezes assustado, mas o privilégio de ser você mesmo não tem preço. Os verdadeiros desbravadores devem estar sempre dispostos a percorrer sozinho boa parte do caminho. Na vida existem momentos para se andar em grupo, na escola ou na universidade, entre amigos, com seu parceiro. E momentos em que o indivíduo precisa ser capaz de tomar o próprio rumo no bosque das decisões. Quando passamos sozinhos por um trecho crucial, sentimos medo, pois temos que carregar toda a responsabilidade pelos nossos atos. Não há ninguém por perto a quem possamos culpar de se algo deu errado. E, no entanto, também nos sentimos cheios de coragem. Alguns viajantes comentam a sensação de força que experimenta aquele que se separa do grupo. Enquanto está com os demais, sua vontade se dilui. Mas, quando toma as próprias decisões em silêncio, ele se sente senhor do seu destino. De repente, percebe que está extraordinariamente atento ao que acontece ao redor. Em algum momento você terá medo, mas a consciência de sua própria força será compensadora. Como dizia Nietzsche, ser independente é para poucos, é um privilégio dos fortes. Capítulo 24. Quem é ativo aprende sozinho. Como filósofo, Nietzsche passou longos períodos de solidão e isolamento, mas ninguém precisa se transformar em um ermitão nem se aproximar dos abismos da loucura como fez o pensador no final da vida. Um breve retiro de vez em quando pode ser o suficiente para assimilar o que foi vivido e preparar novos projetos, esvaziar o copo para voltar a enchê-lo. O poeta espanhol Antônio Machado disse: "Quem fala sozinho espera falar com Deus um dia." Certamente é um dos períodos de desconexão como esses que nós voltamos para o nosso interior e somos capazes de guiar nossa sorte. Além dos benefícios psicológicos, a medicina menciona as seguintes vantagens orgânicas de um período de solidão. 1. Redução da pressão arterial. 2. Diminuição do ritmo de batimentos cardíacos e da respiração. 3. Neutralização do estresse. 4. Fortalecimento do sistema imunológico. 5. Recuperação do ânimo. 6. Estímulo da atividade cerebral. 7. Melhora tensões musculares. Capítulo 25.
Nossas opiniões são a pele na qual queremos ser vistos. Nossos julgamentos dizem mais sobre nós mesmos do que sobre aqueles que julgamos. Cada opinião é uma gota num vasto oceano de caos e por isso podemos dizer que o homem mais sábio é aquele capaz de passar pelo mundo sem emitir qualquer juízo. O diretor de cinema japonês Akira Kurosawa lançou em 1950 a obra-prima, Rashomon, sobre o caráter volúvel e caprichoso das opiniões que demonstra que nada como um só enxerga o que quer. O filme trata do estupro de uma mulher e do aparente assassinato do seu marido. Cada uma das testemunhas do crime, que inclui o bandido e o marido morto, representado por um médium, oferece uma versão completamente diferente dos fatos. A conclusão é que não podemos conhecer a verdade. Da mesma forma que testemunhas contam a verdade que mais lhe convém, nossa opinião sempre nos denuncia. Ao partilhar um ponto de vista sempre sobre qualquer assunto, revelamos nossas motivações e nossos desejos mais íntimos. Capítulo 26. Não há razão para buscar o sofrimento, mas, se ele surgir em sua vida, não tenha medo. Encare-o de frente e com a cabeça erguida. Em um de seus aforismos mais célebres, Buda disse que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Do nascimento à morte, a vida está repleta de dor, mas o sentido que damos a essa dor só depende de nós. Se a encararmos de forma trágica, ela se transformará em sofrimento. Uma coisa é o que acontece no exterior, e a outra é o que se dá no interior de cada indivíduo. Aquele que tem medo de enfrentar a dor, a receberá sempre como uma maldição. Ele nunca saberá o que fazer com a escuridão que toma conta de sua vida, que antes parecia tão feliz. O filósofo lida com a dor e tenta extrair dela um benefício em forma de conhecimento. Mesmo os momentos mais duros da vida, como quando sofremos uma terrível perda, são portas abertas em direção a algo que precisávamos conhecer. Se estivermos conscientes de que todo fim é ao mesmo tempo um começo, a dor e o possível sofrimento serão para nós uma escola que nos permitirá entender mais profundamente o que significa ser humano. Capítulo 27. A razão começa na cozinha. Da mesma forma que a gastronomia de uma região define seus valores e sua visão de mundo, o que acontece na oficina do estômago, como dizia Cervantes, revela o nosso momento espiritual. O documentário de Doris Dury, How to Cook Your Life, Como Cozinhar Sua Vida, discute questões essenciais sobre a alimentação e sua importância em seu modo de viver. O filme está centrado no cozinheiro zen Edward Brown, que conta aos seus discípulos o segredo de sua arte. Na verdade, são os alimentos que nos cozinham. Ele vê, no ato de cozinhar, de fazer pão, escolher e picar hortaliças, uma demonstração de amor por si mesmo e pelos outros. Que atividade humana tem maior transcendência que a preparação do combustível para o nosso veículo vital? Mal comparando, se pusermos o combustível errado em um automóvel, ele acabará apresentando algum defeito. Assim, o momento de comer não deveria ser um ato rotineiro, sem importância. Quando preparamos nossos alimentos, estamos fazendo uma escolha transcendente para a saúde e o espírito. Capítulo 28. O futuro influi no presente da mesma maneira que o passado. O presente é um estado tão difícil de ser alcançado que a afirmação de Nietzsche não deveria nos chocar se analisamos bem o que ele está dizendo. Ninguém duvida de que o passado tem influência no que nós somos, pois, juntamente com nossa herança genética, constituímos o produto de nosso caminhar pelo mundo. No entanto, o futuro também nos molda, pois, tendo o passado nas costas, construímos o dia a dia de acordo com os objetivos que estabelecemos para nós mesmos. O ideal seria fazer com que o futuro não esteja muito distante de nossos atos, pois isso nos levaria ao terreno da eterna fantasia, e cuidar para que o passado não seja uma carga demasiado pesada. Viver no passado às vezes pode se transformar em uma doença que apresenta dois sintomas mais evidentes. Melancolia recorrente. A evocação de bons momentos do passado pode ser uma fonte do prazer, mas, quando se torna um hábito, acabamos nos privando do presente, que deveria ser a fonte de nossas lembranças futuras. Segundo ponto. Rancor. Manter abertas as feridas do passado impede que elas cicatrizem e não nos permite desfrutar o que está acontecendo aqui e agora. Além disso, o tempo tende a deformar o acontecido, e às vezes um episódio insignificante pode ganhar falsa importância.
Capítulo 29. Não deveríamos tentar deter a pedra que já começou a rolar morro abaixo. O melhor é dar-lhe impulso. Eis um pensamento taoísta. Em vez de se opor a uma força contrária, o que acabaria dobrando a potência do impacto, as leis do universo aconselham a se unir a ela e usá-la para os nossos próprios interesses. Muitas artes marciais utilizam o mesmo princípio. Direcionar a força existente é muito mais efetivo do que se opor a ela. Por isso, o lutador de judô acolhe o golpe do oponente e canaliza a energia dele em um benefício próprio. Aplicando essa sabedoria no nosso cotidiano, já que uma das finalidades desse livro é neutralizar o estresse, uma medida muito útil é evitar, a menos que seja impossível, tudo que implique problemas com o que nos cerca, como, por exemplo, discutir quando os nervos estão à flor da pele, tentar modificar a opinião de uma pessoa que esteja absolutamente resoluta, enviar um e-mail 5 minutos após ter se desentendido com alguém. É preciso deixar que se passem pelo menos 24 horas. Querer ganhar a amizade de quem já demonstrou que não gosta de você. Capítulo 30. A maneira mais eficaz de corromper o jovem é ensiná-lo a admirar aqueles que pensam como ele, e não os que pensam de forma diferente. A existência de um grande número de seitas, times de futebol e partidos políticos revela que o ser humano se sente confortável dentro de uma comunidade em que a linha de pensamento é estabelecida de antemão. Pensar é um trabalho árduo. Não é à toa que não é ensinado nos colégios e a filosofia tem peso quase insignificante no currículo escolar. A consequência lógica de não pensar é seguir sempre os outros, abrindo mão da capacidade de tomar decisões e traçar nosso próprio destino. Além disso, reduzir nossa mentalidade a uma única perspectiva faz com que entremos constantemente em conflito com os que seguem outros caminhos, o que acaba sendo mais uma fonte de estresse. O exercício para manter a mente aberta seria comprar, de vez em quando, um jornal com tendência politicamente diferente da nossa, assistir a programação de uma emissora de TV que nunca sintonizamos, ou, ainda, ler um autor cujas ideias discordamos. No final, nos daremos conta de que existem outros mundos dentro do nosso. Capítulo 31. Toda queixa contém em si uma agressão. Conviver com pessoas viciadas em reclamar é um tormento, pois é um desgaste mental e a negatividade desse tipo de personalidade acabam contagiando tudo ao redor. É por isso que Nietzsche se refere à queixa em si como uma agressão, tanto para quem reclama quanto para os próprios interlocutores. O mais curioso é que as pessoas que sofrem desse mal geralmente não têm consciência disso, mas talvez exista uma forma de fazer com que elas enxerguem as inconveniências de seu modo de agir. Faça com que saibam que ninguém preste atenção de verdade aos lamentos dos outros. Os que insistem em ficar se lamentando sem parar acabam sendo inoportunos, chegando a um ponto de serem evitados pelos demais. Expressar uma situação negativa não ajuda a resolvê-la. Na verdade, paralisa a ação, pois a queixa incessante se torna cansativa também para quem a produz. Além disso, por trás da negatividade existe um sinal de impotência que não passa despercebido, como afirma Confúcio. Os que se queixam da forma como a bola quica são os que não sabem arremessá-la. Capítulo 32. No amor sempre existe algo de loucura, e na loucura sempre existe algo de razão. Já que nos referimos ao amor louco, deixaremos este capítulo aos cuidados de um homem que amou a vida, o humor e o amor com total irreverência e genialidade. Com vocês, Julius Henry Marx, ou Groucho, para os íntimos. O problema do amor é que muitos os confundem com a gastrite, e quando se curam da indisposição, percebem que estão casados. O amor é uma insanidade temporária que só o casamento cura. As noivas modernas preferem ficar com o buquê e jogar fora o marido. O homem não controla o próprio destino. É a mulher de sua vida que faz isso por ele. Capítulo 33. Quem deseja aprender a voar deve primeiro aprender a caminhar, a correr, a escalar e a dançar. Não se aprende a voar voando. Fazer qualquer coisa antes de estar preparado gera estresse e frustração. Como diz Nietzsche nesse aforismo: quem espera levantar voo sem antes passar pelo aprendizado básico
está condenado a uma queda da qual não se reerguerá. Isso nos leva, de novo, aos ritos de passagem ou iniciação. O ser humano que conhece suas possibilidades sabe enfrentar as provas que a vida lhe impõe, que são como degraus para que ele alcance os níveis seguintes. Por isso é importante, diante de um grande objetivo, saber graduar os passos, que devem ser conquistados pouco a pouco. Capítulo 34. Quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se transformar em um deles. Os cínicos costumam se esconder por trás da maldade no mundo para dar asas à própria perversão. No entanto, os atos alheios não justificam os nossos. Nesta reflexão, Nietzsche faz referência às dificuldades da vida como uma escola que pode nos endurecer e até nos transformar em pessoas cruéis, ainda que no final essa seja uma opção pessoal. Contra os determinismos negativos, Viktor Frankl comentou no livro Em Busca de Sentido, que até nas circunstâncias mais adversas o ser humano tem o direito de decidir qual será a sua postura diante do mundo. Sobre sua passagem pelo inferno de Auschwitz, Viktor relatou que alguns prisioneiros se embruteciam e colaboravam em atos de tortura, agindo contra os próprios companheiros, ao passo que outros consolavam os doentes acamados e dividiam com eles seu último pedaço de pão. Referindo-se ao conceito budista de dor e de sofrimento, ele afirmou: mesmo que não esteja em suas mãos mudar uma situação dolorosa, é sempre possível escolher a forma de lidar com o sofrimento. Capítulo 35. São muitas as verdades e, por esse motivo, não existe verdade alguma. A tensão que nasce do apego a uma opinião imutável a respeito de tudo, o que faz o resto do mundo parecer hostil, pode ser remediada com a prática da empatia. Basta se colocar no lugar do outro para ver as coisas do ponto de vista dele. No livro Os 6 Chapéus do Pensamento, Edward de Bono desenvolveu um jogo para transformar a mente por meio de 6 chapéus mágicos, que podemos ir provando ao abordar determinado problema ou situação. São eles: chapéu branco. Ele nos faz enxergar os acontecimentos de forma objetiva. Essa maneira de pensar avalia os dados de forma fria e analítica. O chapéu cinza é a lógica negativa. Ele nos leva a enxergar o que está ruim e prever o que pode dar errado. Chapéu verde trata-se de uma forma mais criativa de pensar, que considera apenas ideias novas, trabalhando com todas as possibilidades e inspirações. Chapéu vermelho faz prevalecer os sentimentos, bem como as instituições que nascem da nossa sabedoria interior. Chapéu amarelo é a lógica positiva do pensamento otimista voltado para o que é viável e os seus possíveis benefícios. O chapéu azul é analítico e nos ajuda a entender como chegamos a determinadas ideias. Capítulo 36. A mentira mais comum é a que o homem usa para enganar a si mesmo. Nietzsche dizia que enganar os outros é um defeito relativamente insignificante. O que nos transforma em monstros é o auto-engano. Uma forma de mentirmos para nós mesmos e grande fonte de estresse é imaginar que estamos sempre certos e que o resto do mundo está errado. Existe uma piada que ilustra muito bem esse posicionamento. Um motorista segue uma estrada de mão única e escuta pelo rádio que um carro está circulando na mesma via, mas na contramão, colocando todo o tráfego em perigo. Após ouvir a advertência, o motorista diz: um carro não, todos. Para o ser humano é muito mais fácil concluir que os outros estão errados do que aceitar o próprio erro. E é aí que nasce a depressão, pois quando vemos todos os outros veículos trafegando no sentido contrário, o mundo se transforma em um lugar hostil, que parece ter sido criado para frustrar a nossa felicidade. Às vezes, basta assumir humildemente que você estava errado. Como diz o aforismo indiano, é mais fácil calçar um chinelo do que estender tapetes por toda parte. Capítulo 37. Deveríamos considerar perdido o dia em que não dançamos nenhuma vez. Este pensamento pode parecer estranho, especialmente vindo de alguém tão atormentado como Nietzsche. No entanto, muitos daqueles que se aproximam do abismo da existência se elevaram antes a alturas esplêndidas. A dança talvez seja a expressão mais genuína de alegria humana. Na verdade, nas tribos antigas, se dançavam para evocar espíritos, atrair a chuva e também preparar o terreno para a caçada. Os estudos atuais da terapia
pela dança demonstram que essa atividade, em qualquer de suas formas, tem várias aplicações curativas. 1. Ao dançar, aumentamos a consciência do próprio corpo e entendemos melhor como se relacionam com as outras pessoas. 2. A dança ativa a espontaneidade e a confiança em si mesmo. É especialmente indicada para pessoas tímidas, pois serve como uma forma alternativa de comunicação. 3. Dançar alivia as tensões, tanto físicas quanto psicológicas. 4. A dança nos permite conhecer nossos sentimentos ao expressá-los como movimentos no espaço. Capítulo 38. Há mais sabedoria no seu corpo do que na filosofia mais profunda. Dicionário de linguagem não verbal. O que significam nossos gestos? Acariciar o queixo, reflexão, antes de uma decisão. Cruzar os braços, atitude defensiva. Inclinar a cabeça para frente, interesse pelo que houve. Entrelaçar os dedos, autoridade, espera por reações. Esfregar o olho, dúvida, incredulidade. Mexer no cabelo, insegurança, desejo de seduzir. Comprimir os lábios, desconfiança, desagrado. Levar a mão à bochecha, avaliação, reflexão. Levar as mãos aos quadris, em disposição para fazer ou dizer algo importante. Esfregar as mãos, antecipar algo que está por acontecer. Tamborilar, impaciência, pressa. Olhar para o chão, não acreditar totalmente no que está sendo dito. Abrir as mãos com as palmas voltadas para cima, sinceridade, inocência. Cruzar as pernas, deixando os pés em movimento, chateação ou impaciência. Sentar-se na beira da cadeira, vontade de ir embora. Sentar-se com as pernas abertas, atitude relaxada. Unir os calcanhares, medo, apreensão. Capítulo 39. Se ficar olhando muito tempo para o abismo olhará para você. O universo é um espelho que nos devolve nossos pensamentos. Os budistas explicam: quando olhamos o mundo, deixamos nele a nossa marca. Por isso, as pessoas negativas estão sempre sofrendo com contratempos, e as positivas parecem ter muita sorte. Esse princípio é a base de O Segredo, de Rhonda Byrne, que fala da lei da atração. Veja como isso é explicado por Lisa Nichols, em um dos testemunhos registrados no livro. A lei da atração está em todos os lugares. Ela atrai tudo para você. As pessoas, o trabalho, as circunstâncias, a saúde, a riqueza, as dívidas, a felicidade, o carro que dirige, o lugar onde mora. Atrai tudo como se você fosse um imã. Você atrai o que pensa. Sua vida é uma manifestação dos pensamentos que passam pela sua mente. Sendo assim, como controlar a lei da atração para conseguir o que desejamos? Segundo os depoimentos citados no livro, é preciso realizar 4 coisas. 1. Saber o que se quer e pedir ao universo. 2. Concentrar-se nos desejos com entusiasmo e gratidão. 3. Sentir e se comportar como se o desejo já tivesse sido realizado. 4. Estar aberto a recebê-lo. Capítulo 40. As posições extremas não são seguidas de posições moderadas, e sim de posições extremas contrárias. Um dos ensinamentos do Tao Te Ching diz o seguinte: a afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes, grandes perdas. Se você perceber quando tiver o suficiente, não entrará em desgraça. Se souber quando parar, não entrará em perigo. Dessa forma, é possível viver muito tempo. O chamado caminho do meio é um dos pilares do budismo. Para Siddhartha Gautama, a felicidade e a ausência de problemas estão em saber encontrar o ponto equidistante entre o fácil e o difícil, o superficial e o profundo, o prazer e a dor. Quem busca extremos corre o risco de passar da virtude à maldade, como adverte Nietzsche, já que as paixões costumam levar a ações desmedidas. Encontrar o equilíbrio no momento de agir não significa ter medo nem falta de iniciativa, mas alcançar um horizonte suficientemente amplo para entender o que é verdade, e o que é, ainda mais importante, a conveniência. Nunca será encontrada nas posturas radicais. Como disse Aristóteles, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre 2 extremos.